Fala, nerds! É Medinasa, bebê! Vamos para mais dicas hoje e um resumo legal sobre força centrípeta. Então, você sabia que força centrípeta, na verdade, nem é uma força? Pois é isso mesmo. Para essa dica e muito mais questões e exemplos, fica nesse vídeo aqui. Não esquece de curtir, tá? E botar um comentário para poder o vídeo bombar, tá bom? É o seguinte, força centrípeta, na verdade, é uma resultante. Ela é o resultado, né? É a resultante das forças que apontam na direção do centro da curva, né? Então, a resultante das forças para o centro. Então, quando você somar todas as forças, soma vetorial, de todas as forças que apontam na direção do centro da curva, vai dar a centrípeta. O papel dela é fazer a velocidade variar de direção. Por esse motivo é que a força centrípeta, a resultante centrípeta, só vai existir nos movimentos curvos. Porque nos movimentos curvos é que a velocidade vai mudar de direção. Bem como a força tangencial, né, que é a irmã dela, né, da centrípeta, ela vai atuar nos movimentos variados, porque no movimento variado, que a velocidade varia de valor, nos moves, né? Mas isso é resultado para uma próxima aula, tá bom? Então, ela é a resultante das forças que apontam na direção do centro da curva, e o módulo dela, o cálculo dela é calculado assim, ó, massa vezes aceleração centrípeta, ou mv2 sobre raio, ou mw, ômega 2 vezes raio. Qual é a diferença? É que esta primeira análise é para a velocidade em metro por segundo. E essa daqui, que o raio está multiplicando, veja só, é quando está em radianos por segundo. Então, veja só a diferença. É sutil, mas há sim a diferença. Então, quem estiver apontando para o centro, fará o papel da força centrípeta. Não se desenha a força centrípeta, né? Desenhá-la é uma redundância. Então, ou o peso vai ser a força centrípeta, ou uma componente do peso, né? Então, a normal pode ser o atrito, ou uma componente, um pedaço do atrito, a tração, a força elástica, a força elétrica ou a força magnética, tá bom? A gente vai ver aqui um monte de situações de como funciona cada força dessa, ou mais de uma dessas, somada ou subtraída, ou pedaços dela. Enfim, quem estiver apontando para o centro fará o papel da força centrípeta, beleza? Por exemplo, um exemplo básico, mas bem focado, tá? Por exemplo, este aqui, ó. Tá na tela, tá no papo, vamos embora. É um pequeno bloco de massa 0,4 preso à extremidade de um fio. Descreve sobre uma mesa plana e horizontal, né, um movimento circular. Olha, movimento circular de raio meio metro a velocidade 3. Quanto vale a tração no fio? Olha, gente, aqui neste fio tem, claro, a tração. Tem nesse bloquinho o peso e a normal, né? A normal e o peso são iguais e a tração aponta para o centro. Se aponta para o centro, fará o papel da força centrípeta. É ela, esta força, que manterá o corpo na trajetória curva. É ela que fará a velocidade mudar de direção. E força centrípeta é um clássico, né? Aí eu boto a massa de 4, a velocidade 3 ao quadrado, o raio meio metro, e aí eu vou para o braço. Aqui fica 8 vezes 9, 72 newtons. Tá feito, é muito de boa. Então, moral da história, não vai inventar de desenhar a força centrípeta, viu? Desenhá-la é uma redundância, ela já está desenhada, alguém será ela, tá bom? Ou pedaços de alguém, ou mais de uma será ela, tá? Olha outra, uma bola de ferro de massa meio quilo, presa a um fio de comprimento 1,5, descreve a circunferência vertical agora, de raio igual ao tamanho do fio. Quando ela passa pelo ponto inferior, sua velocidade é 3. Quanto vale a tração neste ponto? Olha, tá aqui a figurinha, né? O ponto, o fio com o corpinho preso, pendulando, papapá. Quando ele passa pelo ponto mais baixo, ó, pink assim, no ponto mais baixo, quanto vale a tração no fio? Bora botar as forças. As forças são a tração, o peso, não são iguais.
Por quê? Porque ele não está parado, ele está assim se mexendo. Quem aponta na direção do centro da curva fará o papel da força centrípeta. Neste caso, quem aponta para o centro é a atração menos o peso, já que tem sentidos contrários, eu vou subtrair. É igual a centrípeta. Aí eu boto a atração menos o peso, fórmula clássica, igual a centrípeta, outra fórmula clássica. Então fica atração igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Tá aqui menos, passa mais para o lado de lá, massa, velocidade ao quadrado, e o raio, de acordo com ele, é o próprio tamanho do fio. Pronto, ó, 0,5 com 1,5 é 3. Cancela 3 com esse aqui, fica só outro 3, né? E 5, que é essa parte inicial, com mais 3, é 8. É muito de boa, né? Vamos caçar mais, é só o que tem aqui, são muitas questões, né? Pelo país afora aí, que tem a questão de força centrípeta. Mais uma, tá na tela. Um veículo de massa 600 percorre uma pista curva. Tem-se em atrito, cujo coeficiente é 0,5, gravidade é 10. Qual é a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar? Ó, como a curva ela é plana, como o lado de dentro da curva, né? E o lado de fora da curva tem o mesmo nível, as forças que tu colocaria aqui seriam o peso, a normal, e um atrito lateral. É esse atrito que é paralelo à superfície, que, aliás, tem que ser o estático, né? Para o carro não derrapar. Pois é esta força que aponta para o centro, fazendo o papel da força centrípeta. Então, o fato estático é a centrípeta, o fato estático é o μ vezes a normal, que é o peso do veículo, como você nota, igual a centrípeta, e você cancela a massa do veículo e encontra um clássico. A maior velocidade que esse carro pode ter na curva é dado por raiz de RGμ. É uma beleza. Ó. No caso, a massa do veículo não é importante para a nossa questão. O pico de velocidade vai ser raiz de raio, que ele deu, gravidade, e o μ. Raiz de 400, né? 20 metros por segundo, ou 72 km por hora. Uma maravilha. Detalhe, se você perceber, se você notar que a curva ela é inclinada, que a curva ela tem a sua inclinação, que o lado de fora da curva é mais inclinado que o lado de dentro da curva, né? Aí esse mi passa a ser a tangente, tá bom? Outra coisa importante é você notar a importância que o raio tem na fórmula, né? Quanto maior o raio, maior o pico de velocidade. É por isso que os carros de Fórmula 1, por exemplo, eles fazem a trajetória curva o mais afastado possível da borda interna, para que aumente o raio, e se aumentar o raio, aumentar o top speed, né? Também associando aqui o Enem, tá bom? Então, voltando à minha ideia, quer dizer, então, que se por acaso aparecer uma questão em que a pista não é mais plana, em que ela tem uma inclinação, como essa daqui, ó, ela tem uma inclinação, aí quando for botar as forças, fica peso, ó, a normal, que não é mais o peso. Aqui eu vou desconsiderar o atrito. Se tivesse, eu colocaria ele para cá, ó, paralelo à superfície, apontando de modo a ele não derrapar, né? Não tem, vou botar não. Tá aqui o centro da curva, no mesmo nível do carro, ao centro da curva. Aí, aqui o θ é o ângulo de elevação da curva, né? Sim, θ, né? Pois é, aí o θ é o ângulo entre a normal e o peso, esse ângulo aqui, assim, ó. Θ. Aí a normal ficaria para cá, ó, a normal cosseno, e a normal seno, ó, e a normal seno apontando para o centro da curva. Aí a normal seno fazendo o papel da força centrípeta e a normal cosseno sendo o peso. Aí quando você divide as expressões, você encontra uma fórmula muito parecida com aquela anterior, só que não é mais o mi, né? Aqui vai ser a tangente. É uma maravilha a fórmula para encontrar o pico de velocidade do carro na curva inclinada, tá?
Aí, neste caso, a massa também não tem influência. A velocidade, de acordo com ele, na questão é 25 metros por segundo. Ó, não deixa em km por hora, né? Divide por 3,6. Tu eleva ao quadrado para tirar a raiz. Bota o raio de 100, a gravidade e a tangente do θ, né? Então, a tangente de θ vai ser 0,625. Já está feita a minha questão. De acordo com normas brasileiras, o ângulo de inclinação, na vida real, né, nossas estradas aqui, não pode ultrapassar 10 graus, para efeito de segurança, tá bom? Informação importante. Esse ângulo ele é bom, esses ângulos são bons, porque os senos são as próprias tangentes, que são os ângulos em radiano. Também ajuda na hora de responder questão, tá bom? Muitos aqui no canal sobre esse modelo, sim, de questão, tá? Um outro modelo bastante comum pelo país. E se tá gostando, aproveita, deixa logo o teu like, que tu vai esquecer, rapaz. Rapaz, é questão de Globo da Morte, olha lá. Uma circunferência, uma motozinha. No ponto mais alto, eu tenho o peso. E era para ter a normal, só que ele passa no limite de não tocar mais. E se não vai mais tocar, não tem mais normal. Mas, tecnicamente, essas duas forças apontam para o centro e a centrípeta. Só que não tem mais normal. Quando tu botar o peso e a centrípeta, olha lá, tu vai ver que a massa não tem importância. E a menor velocidade que ele pode ter no ponto mais alto é o raiz de RG. Também um clássico, né? No caso, raiz de 25, né? Porque o raio é 2,5, que daria 5 metros por segundo. Mais um clássico pelo país. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Muitas questões de centrípeta. Lembre-se que ela não é uma força, é um resultado. Alguém vai ser essa força, tá bom? Ou pedaços, né, dela, como a normal seno, tração cosseno e tal. Pode ser uma soma, uma subtração vetorial daquelas 7 que a gente comentou, tá bom? Gostaram? É isso aí. É mais de nada. Tamo junto. Fui.